Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta segunda-feira, dia 10 de julho de 2023, a Igreja Católica celebra a memória como o santo do dia de um santo ucraniano, que é Santo Antônio Persierskij. Vamos conhecer um pouco sobre a sua história. Antônio nasceu na Ucrânia no ano de 983. Este não é, na realidade, o seu sobrenome, mas um apelido que significa da gruta. Trata-se de uma referência à cela por ele escavada no vale de Dnestr, próximo de Kiev, que deu origem à vida monástica russa. Desde a adolescência que Antônio da Gruta buscou a solidão das cavernas, típicas da sua região, para as suas orações contemplativas. Depois viveu até aos 45 anos peregrinando solitário pelos inúmeros mosteiros do Monte Athos, na Grécia. Os registros indicam que permaneceu alguns anos no mosteiro de Esfigmenon, após o que decidiu continuar a vida de penitência e oração na sua pátria. Foi assim que escavou a primeira gruta em Kiev. Logo surgiram muitos seguidores e curiosos, que se sentiam atraídos pelos ensinamentos e pela fama de santidade daquele homem de oração e penitência. Todos queriam aprender com o monge sábio e justo, que nunca se mostrava irritado. Era um homem manso e silencioso, pleno de misericórdia com todos. Essa sua personalidade foi muito bem retratada pelo seu fiel discípulo Nestor, em Histórias dos Tempos Passados. Contudo, Antônio insistia em viver sozinho, enquanto seus seguidores formavam comunidades. Com a sua permissão, foram construindo várias celas pela região e depois uma primeira igreja. Em 1051, surgiu o Mosteiro das Grutas, cuja arquitetura foi projetada para integrar as grutas escavadas por estes monges primitivos. A sua comunidade tornou-se famosa pela caridade, instrução, prestígio cultural e o esplendor da liturgia, além das belas igrejas que iam surgindo, consideradas verdadeiras obras-primas da arquitetura eslava. Antônio não desejava dirigir todo este movimento, mas tinha uma noção exata do que estava acontecendo. Por isso manteve-se como exemplo da comunidade e confiou a direção da mesma ao seu discípulo Teodósio, que sedimentou e estabeleceu as regras da vida monástica. Em razão de uma perseguição política, Antônio foi obrigado a abandonar Kiev em 1055 e foi refugiar-se perto de Chernigov, onde fundou outro mosteiro, mantendo as regras de vida do anterior e imprimindo a sua marca pelo exemplo de oração, penitência e caridade. No mosteiro de Kiev haviam permanecido alguns religiosos, guiados pelo discípulo Teodósio, que é considerado o seu cofundador. Por isso Antônio conseguiu regressar clandestinamente e aí permaneceu recluso até a sua morte, no dia 10 de julho de 1073. Do original mosteiro da Gruta de Kiev, restou uma parte não muito grande, pois nos anos de 1299 e 1316 foi quase destruído pelas invasões dos tártaros. Em 1926, foi fechado pelo regime comunista da antiga União Soviética e só foi reaberto em 1988. Santo Antônio Persierskij, de Kiev, na Ucrânia, rogai por nós. De acordo com o Martirológio Romano, temos ainda outros beatos e santos que a Igreja faz memória nesta data. Em Roma, os santos mártires Félix e Filipe, Vital, Marcial e Alexandre, Silano e Januário, no primeiro século. Na Via Aurélia, as santas Rufina e Segunda, no primeiro século.
Na Itália, as santas Anatólia e Vitória, mártires do I século. Da África Setentrional, os santos Januário e Marinho, mártires do I século. Na Turquia, Santo Apolônio de Sardes, I século. Na Armênia, os santos Leôncio, Maurício, Daniel, Antônio, Aniceto, Cisino e outros mártires, século IV. Na Turquia, os santos Bianur e Silvano, século IV. Na França, São Pascário, século VII. Na Bélgica, Santa Amalberga, ano 772. Na Itália, São Pedro Vincioli, ano 1007. Na Dinamarca, São Canuto, ano 1086. Na França, as beatas Santa Sofia e Inês de Jesus, ano 1794. No Vietnã, os santos Antônio Nguyen Hu Cui e Pedro Nguyen Hatu, ano 1840. Na Síria, os beatos mártires Manuel Ruiz e seus companheiros, ano 1860. Ainda em Roma, na Itália, o beato Luiz Novarese, ano 1984. Santo Antônio Persierskis e demais beatos e santos, deste dia 10 de julho, rogai por nós.